Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. E hoje temos um vídeo diferente aqui no meio do canal sem avisar nada, porque é uma ideia que eu quero trazer aqui pro canal, que se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo, senão a gente já abandona aqui, porque não faz sentido eu fazer algo que vocês não gostem de assistir. Eu quero trazer aqui pro canal vídeos onde eu comento, dou minha opinião sobre séries e filmes relacionados aqui com o conteúdo do canal, né? Ou seja, histórias reais, casos criminais e tudo mais. Não é para ser uma resenha super detalhada da série, eu quero fazer como eu faço com os casos que eu trago aqui para vocês, trazer vocês aqui para dentro da minha casa pra gente comentar sobre alguma série. E a série de hoje vai ser a tão falada, a tão polêmica do Jeffrey Dahmer na Netflix. A série Dahmer, ela estreou agora, né, em 2022, ela tem 10 episódios. Ela foi dirigida por Ryan Murphy, que é um diretor bem conhecido e, assim, ele tem coisas muito diferenciadas aí no catálogo dele. Ele fez coisas como o Glee, por exemplo, aquela série musical, mas ele fez também American Horror Story, que é uma coisa nada a ver com a outra. Eu não vou me estender aqui falando da história do Dahmer, na verdade, se vocês quiserem eu posso trazer um caso, né, no canal, mas eu sei que ele já foi muito explorado e também não sei se agora é o momento para fazer um vídeo sobre ele, porque vocês já devem estar de saco cheio de falar de Dahmer. Mas o Dahmer, ele é um serial killer muito famoso, era, né, porque já se foi, graças a Deus. Mas o Dahmer, ele era um serial killer muito interessante, no sentido, assim, que a gente fica intrigado realmente de querer saber mais sobre a história dele e como que ele conseguiu e virou em tudo aquilo que ele se tornou. Mas falando aqui da série em si. A série, gente, ela tem um elenco muito bom, assim. Não só o ator que faz o Dahmer, né, o Evan Peters, ele tá excelente. Se vocês já viram as entrevistas do Jeffrey Dahmer real aqui no YouTube e vocês vão assistir a série, vocês vão ver ele, sério, é chocante a similaridade que ele conseguiu fazer de falar do mesmo jeito, de ter os mesmos trejeitos. Dá pra ver que foi um estudo muito grande que ele fez em cima do personagem. Mas eu quero destacar também aqui o ator que fez o pai do Dahmer. O nome dele é Richard Jenkins. Ele tá excepcional. Você consegue sentir o que aquele pai tá passando, assim, todos os momentos, sabe? Desde quando ele meio que nega o que o filho é, até quando ele percebe o que o filho é. Espetacular, assim, falando de interpretação do personagem, que também é muito parecido com o pai do Dahmer real. Se você também for pesquisar aí na internet, tem algumas entrevistas com ele. A série, ela foi fiel em muitas coisas. Por exemplo, o apartamento do Dahmer é exatamente igual. O corredor ali é exatamente igual. Muitas coisas, assim, é exatamente igual a gente for ver arquivos e vídeos da época no Google, enfim. Teve algumas coisas que a série aí teve a licença poética, sabe? Ela, por exemplo, juntou 2 personagens aí da vida real em um personagem ali na ficção. Porque essa série, ela não é um documentário, sabe? Ela é uma série baseada no caso do Dahmer. Então, vão ter coisas aí que não são exatamente iguais. Tem algumas cenas que eu sei que não são exatamente iguais. Por exemplo, a cena que o Jeffrey bebe sangue, né, daqueles plásticos de coleta de sangue. Isso daí não aconteceu e tudo mais. No geral, a série é muito fiel à história do Dahmer e as características dos locais, das roupas, na casa. A casa do pai do Dahmer é muito igual também. Então, eu acho legal isso, que a série quis realmente fazer um negócio muito verídico. E eu vou falando mais da série aqui, mas já vamos entrar nas polêmicas da série. E no final eu dou a minha opinião. A série, ela tá, assim, sendo polêmica porque as famílias, né, das vítimas não gostaram que ela foi publicada. Na verdade, o caso, ele é um registro público, né? O crime em si, tudo que aconteceu, ele é público. Então, digamos assim, que a Netflix, ela não tem a obrigação de pedir permissão para as famílias ou de dar qualquer dinheiro para as famílias. Mas seria de bom tom? Seria, né? Eu não sou, assim, contra a opinião dos familiares de jeito nenhum, deles ficarem incomodados de estar passando essa história na TV, porque é isso que eles falam, né? Que eles não foram avisados e que eles só souberam da série quando ela estreou.
Eu vi alguns relatos de familiares que vão no julgamento e fazem aquelas declarações, né? E que a série retratou fielmente, palavra por palavra. Elas falam que foi muito estranho olhar e ver o nome delas lá na série e a reprodução exata de palavra por palavra o que elas falavam. Eu consigo entender super isso. Eu acho que a gente não tá num lugar aqui de contestar o que a família das vítimas estão falando da série, né? A gente não tá no lugar delas e a gente nunca quer estar, então eu acho que a gente não pode contestar isso. Mas alguma dessas coisas também de pessoas que participaram lá na época que vieram falar da série, foram coisas, por exemplo, que a vizinha, ela nunca ia falar com o Jeffrey na porta, que o apartamento do Jeffrey não cheirava mal, não cheirava cadáver, como mostra na série, bem forte, assim, né? Fica mostrando o tempo inteiro. Que essa jornalista, que o nome dela é Anne Schwartz, ela foi repórter policial por anos, e ela trabalhou no caso. Ela disse que o cheiro no apartamento do Jeffrey era um cheiro muito químico, que não tinha cheiro de corpo em decomposição, era um cheiro de química. Muitas pessoas acham que a série quis dramatizar muito uma coisa em prol aí do entretenimento, sendo que não aconteceu. Teve outra coisa que eu vi que também não foi comprovada, é que na série mostra que o Jeffrey teve um certo romance com uma das vítimas, e isso parece que também não aconteceu na vida real. Bom, o Jeffrey, ele fez 17 vítimas, né, num período ali de 78 a 91, com algumas pausas. E na série não mostra as 17 vítimas, né, então eles também questionaram isso, porque a série, eu já vou ler a sinopse dela pra vocês entenderem, mas ela diz que ela quis dar voz às vítimas, né? Só que durante a série ele não conta a história das 17 vítimas, só de alguma delas, apesar que no final aparece a foto de cada vítima, né, com as fotos reais delas, assim. Ó, a sinopse da série diz o seguinte: expõe crimes inconcebíveis, focando nas vítimas e comunidades afetadas pelo racismo sistêmico e falhas institucionais do policiamento que permitiram que um dos mais notórios assassinos em série nos Estados Unidos prosseguisse com sua fúria assassina à vista de todos por mais de uma década. Bom, a série, ela é um dos melhores números aí da Netflix. Ela tá no top 1 aí em vários países e continua. Em alguns já não, mas na maioria tá lá sempre nos top. E falando aqui dessa sinopse, a série tem 10 episódios e eu posso dividir aqui que os 5 primeiros falam mais sobre o Dahmer e os outros 5, eles abordam bastante ali o lado das vítimas, dos policiais, da investigação e tudo mais, dos pais também do Dahmer. Eu assistindo a série, que realmente ele passou essa ideia de que o Dahmer só fez o que ele fez porque foram negligentes com ele. E só foram negligentes com ele porque ele era um homem branco e que conseguia aí se utilizar tanto da homofobia quanto do racismo, o machismo também, para sair impune dos crimes. Porque na época aqui, né, nos anos 90 e tal, a AIDS estava estourando. Então, tem alguns trechos da série que dá a entender que ele usava esse fato dele ser homossexual e de sair com homossexuais, porque ele sabia que as pessoas não queriam chegar muito próximos a eles, né? Tem cenas assim que os policiais estão meio que já na casa dele, poderiam descobrir ali, mas ele sempre joga essa conversa de que a gente é gay, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e os policiais já se afastam porque eles não querem mexer. Eu senti que a série quis passar isso. Se vocês assistirem, se vocês conhecem o caso do Dahmer, vocês sabem que ele poderia ter sido pego já no primeiro e nunca mais ter cometido nada, né? E não aconteceu isso. Foi uma sucessão de coisas absurdas que contribuíram aí para que ele realmente continuasse matando, assim como diz na sinopse. Mas é muito difícil pra gente, que não sofreu esse caso, né, ali não é familiar de vítima, nem nada do tipo, dizer o que afeta, o que não afeta, né? Eu jamais vou dizer isso, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião dessas pessoas. A minha opinião, eu acho que a série mostrou realmente esse lado, o que foi muito bom. Eu não acho que a série glamorizou o Jeffrey Dahmer. Na verdade, eu acho que as pessoas confundem um pouco o ator, o Evan Peters, porque as pessoas acharam que ele tá bonito e tudo mais, o que eu acho um pouco estranho, porque você pode achar o Evan Peters bonito, claro, mas no momento ele tá ali interpretando o Jeffrey Dahmer. Eu não conseguia olhar pra ele e não ver o Jeffrey Dahmer, entendeu? Então eu não consigo achar ele atraente nessa série, porque ele tá interpretando o Jeffrey Dahmer, eu não consigo separar. Mas eu não acho que eles glamorizaram o Jeffrey, essa é a minha opinião. Eu acho que eles
conseguiram contar o lado das vítimas, inclusive a gente chega até a se apegar a algumas vítimas, porque eles contam a história, né? Pra gente ver, como eu falo nos meus casos que eu conto aqui, que a gente tem que entender que essas pessoas tinham vidas, essas pessoas significavam coisas pra outras pessoas, tinham objetivos, tinham sonhos, elas não podem ser reduzidas a vítima de fulano. Então, eu gostei que eles trouxeram, assim, a história, o background de algumas vítimas, não foram de todas, mas eu acho, assim, que 17 vítimas também é muita coisa, né? Por mais que a série tenha 10 episódios, eles têm que desenvolver várias coisas, mas eu acho que ficou balanceado. Outra coisa que eu gostei é que eles não deixaram a série muito gore. Eles não fizeram questão de mostrar os crimes do Jeffrey propriamente dito, sabe? Não tem pouquíssimas cenas assim com sangue, ou é um sangue que já tá ali, é uma coisa mais segundo plano, digamos assim. Eu tava com muito medo, eu tenho muito medo quando eu vejo séries de serial killers ou filmes, que vai ser aquela coisa de como se o cara estivesse fazendo um espetáculo na hora que ele estivesse matando alguém. E graças a Deus não tem isso nessa série. Você fica muito mais com a insinuação do que ele tá fazendo do que com imagens do que ele tá fazendo. É muito curioso, eu ainda quero fazer um vídeo aqui pro canal do porquê que a gente fica tão fascinado com essas coisas. E eu tô falando a gente, pessoas normais, tá? Que tem essa curiosidade de saber como que uma pessoa que é da mesma espécie que você, ela é, digamos, um semelhante, né? Faz tanta coisa horrível desse jeito. Essa é a minha curiosidade. É entender, assim, o que tem de diferente, por exemplo, dentro da cabeça de fulano que fez ele cometer todos esses atos horríveis e que não tem na minha cabeça, ou que tem na minha cabeça e não tem na dele, né? Não sei. Mas eu acho que é isso que fascina a gente, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que tá tão distante da gente, porque a gente não se imagina fazendo, tá muito próximo, porque é alguém como a gente, sabe? É muito fascinante nesse sentido. Mas, gente, vai ter gente louca em qualquer lugar. Então, tem gente que tá assistindo essa série e tá amando Jeffrey Dahmer. Teve uma mulher que tatuou o rosto do Jeffrey Dahmer. Os objetos dele estão sendo leiloados. Inclusive, eu vi que o óculos dele tá sendo leiloado por $150 mil. Então, isso eu acho demais. Eu não gosto disso. Eu sou uma assídua consumidora de true crime. Eu acho sempre interessante que a gente assista para um conhecimento maior e tentar entender esse lado, para quem gosta também de investigação, de direito e toda essa parte. Mas acho muito complicado quando isso se torna um entretenimento como se fosse um filme, né? Igual também o cara que foi fantasiado de Jeffrey Dahmer numa festa de Halloween, alguma coisa assim. Gente, é absurdo isso. Você tem que ter um senso de que isso não é certo, de que isso não é normal. Sobre o lance aqui, agora mudando totalmente, sobre o lance das vítimas lá falarem no tribunal exatamente o que elas falaram na vida real e elas se sentirem incomodadas. Eu entendo exatamente o que ela tá falando, deve ser uma sensação muito estranha, muito horrível, e até porque é um trauma que você não quer ficar revivendo e você vai reviver porque estão, né, colocando outra série no ar, sendo que já foram feitos vários filmes, vários documentários e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é um jeito de muitas pessoas que não conheciam a história ouvirem o que as pessoas falaram lá no julgamento. Ouvirem a dor das famílias, ouvirem esse outro lado. Porque tem muita gente que fica só no serial killer e fica idolatrando o serial killer. E foi isso que eu falei aqui. E eu sempre fui contra isso. Eu acho que a gente sempre tem que ter o outro lado das pessoas que sofrem com essas pessoas. Então, eu acho que tem esse lado. Mas eu quero reforçar mais uma vez que eu não estou na posição de achar o que é melhor ou não, porque eu não sou vítima desse caso. O meu namorado, o Michel, ele não é, assim, um consumidor de true crime. Na verdade, ele está começando por causa de mim. Ele assiste todos os meus vídeos e a gente já assistiu algumas séries juntos. Então, eu quis saber a opinião dele, né? O que ele achava dessa série. E foi mais ou menos parecida com a minha. Ele também não acha que foi espetacularização do Jeffrey Dahmer. Não acha que, assim, mostrou ele como sendo um cara... uau, enfim, ele também sentiu que teve muito fixado essa ideia de que ele só saiu de tantos crimes porque ele era privilegiado e porque a polícia não dava bola para a voz da mulher negra que estava fazendo a denúncia, ou porque as pessoas que sumiram eram homossexuais, ou porque ele também era homossexual, eles não queriam se aproximar muito dele, também por causa do racismo, enfim.
do local, do bairro, né? Ele tava num bairro de negros, então não sei se isso foi proposital ou não, mas a polícia não ligava pra quem tava morando ali, então ele sentiu isso também. Ele falou muito também da interpretação, né, de todos os atores. O Michel, ele estuda, né, e dá aula de cinema e audiovisual e tudo mais, então ele presta atenção muito nessas coisas. Ele achou que a série, no começo, ela já te prende, porque ela já te mostra quem é o assassino, e depois ela vai desenrolando a vida e tudo que vai acontecendo, os outros crimes. Então faz você ficar curioso desde o começo, apesar que ela é uma série extensa, né, gente? Ela tem 10 episódios de 1 hora, mais ou menos, cada um. Mas você quer ficar assistindo porque você quer realmente entender o que aconteceu nessa história. Eu perguntei pra ele do final da série o que ele tinha achado, e ele achou assim que faltou um pouco a série mostrar um pouco mais da revolta do cara que tirou a vida do Jeffrey Dahmer, né? Pra gente conseguir se conectar mais com ele. E eu perguntei pra ele porque eu vi em umas críticas e alguns sites falando que o final parecia que era pra gente ficar com dó do Jeffrey. E eu perguntei se ele teve essa sensação, e ele disse que não, e eu também acho que não. Eu acho que, na verdade, o tempo inteiro que ele vai preso, a minha raiva só ia aumentando com as atitudes que ele tinha na prisão. E ele até depois pede perdão, ele é batizado e tudo mais, mas aquilo não me convenceu, então pra mim não mudou nada, eu não fiquei assim pensando, nossa, no final da vida ele se arrependeu e tal. Pra mim aquilo não mudou nada do que eu pensava sobre o Jeffrey. Isso aconteceu realmente na vida real. E pra vocês que já assistiram a série, sim, ele foi batizado no mesmo dia que o John Wayne Gacy foi executado. Isso realmente aconteceu e realmente era um eclipse solar. Solar? Lunar. Um eclipse. Isso realmente aconteceu. Um final cru, assim, cru de como foi, né? O cara simplesmente não gostava do Jeffrey, foi lá e acabou com a vida dele, né? Enfim, gente, eu quero trazer mais aqui sobre séries e filmes de serial killer. Por enquanto, eu vou esperar o feedback de vocês, mas eu vou deixar na descrição aqui um vídeo do meu outro canal, onde eu falo da série do Richard Ramirez, a Night Stalker, também da Netflix. Vou deixar aqui embaixo porque eu analisei essa série lá no outro canal, há alguns anos atrás. Então, se vocês quiserem ver, cliquem aqui e deixem um comentário pra mim lá que vocês vieram aqui do canal, que eu vou ficar bem feliz. O que vocês acharam da série? Já assistiram? Querem assistir? Desculpem se eu dei spoilers, porque isso é uma história real, né, gente? Tá em todos os sites, não tem muito o que dar ou não de spoiler, e até porque pra mim spoiler me dá uma sensação muito que é algo de ficção, então eu não quero usar essa palavra em séries sobre crimes. É isso pro vídeo de hoje do Recontando Casos, assim, no meio, sem avisar nada, e eu tô esperando aqui o feedback de vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.